Olá, pessoal, boa tarde. Vamos chegando para mais uma live. Estou de volta com algumas marquinhas aqui, mas já estou completamente recuperada. Olá, Wagner. Olá, Isa. Sejam bem-vindos. Olá, Cleide. Olá, minha bebê. Sejam bem-vindos, vamos chegando. Boa tarde aí para vocês que estão no Brasil, boa noite para quem está aqui na Europa. Minha Verinha, minhas mentoradas chegando aí. Olá, já estou de volta. E vamos chegando, Soraya querida, Soraya Moro. Vamos chegando, hoje a gente volta a dar sequência nas nossas lives, vou voltando. Olá, Isa Peretti. Olá, Junair, minha querida. Olá, Luísa Aparecida. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos retornando aqui, né? Eu estive ausente um pouquinho, porque eu tive um problema de herpes no olho e o meu olho inchou muito. Eu não podia aparecer porque eu ia acabar assustando vocês. A Soraya tá falando de Portugal, acho. Muito bem. Então, pra gente retornar, eu quero falar para vocês que existem aí algumas novidades e está chegando o último evento que eu vou fazer no ano, o último evento gratuito. Então, se você tem interesse em aprofundar nas coisas que eu trago, né, no conhecimento da teoria, do duplo, do autoconhecimento, você pode ter a oportunidade de participar gratuitamente de 3 aulas que vão acontecer no dia 26, 27 e 28 de outubro. Lá na minha bio tem um link, que está lá, link do evento, que você pode se inscrever e, além disso, já estão abertas as inscrições para a próxima quarentena da Benevolência, que vamos começar no dia 4/11, também vai ser a última do ano. Então, se você quer começar o ano de 2024, já vamos antecipando, vamos nos preparando, vamos nos munindo de práticas eficientes e não só o conhecimento que a gente guarda no intelecto. Vamos fazer esse movimento de transformação para já começar o ano com uma vibe diferente, numa vibração de excelência, que é a vibração da benevolência. E nessas 3 aulas eu vou vou abrir as cortinas de coisas que a gente trabalha dentro da quarentena. E, inclusive, se você tem dúvida de participar ou não da quarentena, eu sugiro que você participe dessas aulas, porque você vai ter aí um conteúdo interessantíssimo para trabalhar em você desde já. Então, o primeiro dia a gente vai falar do pensamento e da realidade, né? Pensamentos versus realidade, como eles impactam, sendo eles malevolentes ou benevolentes. No dia 2 a gente vai falar e vamos identificar, e eu vou dar ferramentas para vocês trabalharem a questão da baixa autoestima, da baixa da valorização, do amor próprio. Tudo isso não é culpa sua, mas de motivadores que talvez você desconheça. Então, eu vou dar ferramentas para identificação e também para que você possa trabalhar isso em você. E no terceiro dia, obviamente, não poderia ser diferente, nós vamos falar então da relação da espiritualidade e da ciência. Vamos falar do duplo e da teoria do desdobramento do espaço do tempo e como esse conhecimento pode realmente transformar a nossa vida para melhor. Ok? Então vamos chegando aí. Olá, Cirlei também já está aí. Vamos começar atacando. Tem perguntas maravilhosas do meu grupo do WhatsApp, que é uma comunidade onde a gente envia informação sobre a teoria, sobre o duplo todos os dias, e às quintas-feiras nós abrimos o grupo para que vocês possam fazer perguntas diretamente a mim, e toda sexta eu estou aqui para poder responder a vocês. Combinado? Então vamos atacar. A primeira pergunta é da Lorena, e ela diz: bom dia, Cris. Tenho dúvida se o Access e constelação são permitidas na quarentena. Eu estou na quarentena, maravilhosa por sinal, gratidão. Então, Lorena, nós falamos, né, e eu prego muito da espiritualidade livre. Não existe nenhum empecilho de você fazer a quarentena e utilizar outras ferramentas. Agora, é óbvio que na quarentena a gente está trabalhando uma mudança de padrão, não só mental, mas também vibratório. E tudo isso acaba impactando na nossa vida. Então, o que eu recomendo é que você não faça nada durante esse processo, durante esses 40 dias,
para que você realmente se concentre nas atividades diárias que são dadas cada dia e que você vá absorvendo esse conhecimento e integrando ele no seu dia a dia. Mas não existe nenhum tipo de limitação ou proibição que você não possa fazer nenhuma atividade paralela, tá bom? A segunda pergunta é da Patrícia Rocha. A Patrícia diz: o reiki pode ser feito para uma amiga com câncer ou isso é intervenção? Qualquer tipo de ajuda, gente, só deve ser dada, segundo a TDT, só deve ser dada se a pessoa efetivamente te pede. A pessoa te pediu ajuda, aí você pode fazer qualquer movimento, seja desde um pensamento benevolente até o reiki ou alguma outra prática que você já utilize no teu dia a dia. Agora, se a pessoa não pediu, aí sim você vai estar interferindo. Então, a gente não recomenda oferecer ajuda para o planeta, rezar ou fazer qualquer outra coisa, meditação, por exemplo, para as guerras que estão acontecendo. A forma correta de nós possamos ajudar a energia planetária é através do nosso pensamento, de controlar a malevolência dos nossos pensamentos. E cada vez que a gente tem um pensamento benevolente, nós estamos criando um potencial, estamos jogando isso para o cosmos e qualquer pessoa, inclusive nós, poderemos atualizar as consequências disso, tá? Então, ajuda somente para quem te pediu, porque senão você, no momento em que você intervém, você também assume as consequências dessa responsabilidade, daquilo que vai acontecer. E a gente, muitas vezes, não sabe nem qual é o nosso propósito, então, melhor não meter o dedinho lá no propósito do outro. Olá, Luzinete, olá, Rosinha Terapeuta, olá, minhas segredos do Vortex, olá, Dário, querido, em fevereiro eu estou chegando aí, hein? Segura tudo que esse Rio de Janeiro é nosso. Olá, Dalva 4960, um beijo grande para vocês. Vamos seguir. Ainda a Patrícia pergunta: se sou responsável pelo que penso e isso entra num campo mórfico até ser atualizado por alguém, como seria a atualização de um pensamento de um falecido? Para quem vai essa responsabilidade? A pessoa que faleceu, a humanidade toda, tá? Dentro do ciclo do desdobramento do tempo, que são aproximadamente 25 mil anos, esses potenciais criados através do pensamento ficam armazenados no futuro. Não foi utilizado, ele fica lá. A pessoa morreu, ele fica lá. Enquanto não for atualizado por alguém, que é o que a gente chama, gente, de infinitas possibilidades. Então, as infinitas possibilidades, tanto há boas quanto ruins. Então, independente se a pessoa está na Terra ou não, todo ser humano, pensante, cria potenciais através dos seus pensamentos e todos eles ficam armazenados. Só que no final de um ciclo do desdobramento, o sistema todo precisa se equilibrar. E agora a gente vê tantos caos acontecendo, mas também vemos tantas coisas boas, porque existem todas essas possibilidades. Mas a pessoa, por exemplo, que faleceu e teve um pensamento malevolente, ela obviamente atraiu, né, coisas similares e ela viveu e atualizou na vida dela coisas similares. Mas se a pessoa falece, ela não fica... os pensamentos dela, os potenciais dela não desaparecem, tá? Ficam aí para todo mundo, para qualquer um atualizar. É mais uma possibilidade. A Isabela pergunta: bom dia, Cris. Se eu não me engano, no workshop você falou algo sobre o duplo ficar com a criança até os 3 anos, acho. Não, é até os 7. E só depois ir para o tempo passado. Queria entender melhor sobre isso, como é esse processo e por que acontece dessa forma. Também vou dar mais uma informação, inclusive para quem está chegando. Antes eu fazia o workshop ao vivo, agora eu já não faço mais. O workshop ele está hospedado na plataforma da Hotmart e é a primeira coisa que eu instruo para aqueles que estão chegando no canal.
Então, esse workshop gravado são 4 horas de conteúdo. Você vai poder assisti-lo e reassistir quantas vezes você quiser, porque as pessoas tinham dificuldade de estar naquele dia e horário e não ficava gravado. Agora fica gravado, você pode assistir por 6 meses. E também você vai economizar tempo em ficar, por exemplo, maratonando o meu canal no YouTube, que você pode fazer perfeitamente. Lá tem muito conteúdo que você pode aprender muita coisa, inclusive está chegando aí a Su Souza, e a Su Souza não fez ainda nenhuma mentoria comigo e ela saca muita coisa já, tudo de ficar maratonando no meu canal, tá? Então você pode fazer isso ou você pode adquirir o workshop, lá no link da minha bio você também encontra. Então, para sintetizar, porque lá eu explico mais detalhadamente esse processo da encarnação e do nosso retorno ao espaço criador ou espaço de luz. Mas, em síntese, nós, quando decidimos encarnar, antes mesmo de entrarmos no ventre da nossa mãe, a gente verifica se aquele potencial da nossa mãe vai ser benéfico para o nosso propósito. Então, nós e o nosso duplo, nós já desdobrados, já decidimos aí encarnar. A partir desse momento que a gente decide encarnar, então tem a criação do feto, nós ficamos juntos ao nosso duplo, somos acompanhados pelo nosso duplo até os 7 anos de idade. A partir desse momento é que nós nos separamos e passamos a ter percepção de realidades diferentes, porque presente, passado e futuro são 3 realidades que estão ocorrendo ao mesmo tempo e somente se diferem pela velocidade delas. Então nós passamos a partir dos 7 anos, inclusive em tribos antigas africanas, aos 7 anos era a idade realmente de como se a criança começasse a ter uma maioridade. Em algumas tribos era quando dava o nome, e tem alguns rituais até de criança ficar no frio uma noite toda para ver se ela vai conseguir sobreviver, e aquilo é como uma validação da sua que começa a sua vida adulta. Também é o momento em que a gente começa mais a ter uma racionalidade, que a nossa parte racional começa a atuar com mais intensidade. Então, nesse momento, há essa separação. Porém, crianças até os 7 anos de idade estão acompanhadas do seu duplo, ok? Isso eu explico melhor e mais detalhado lá no workshop. Então, não é aos 3 anos, e sim aos 7. E aí ela segue: Cris, sempre que sonhamos, estamos fora do corpo, trocando com o duplo ou com parasitas? Sim. O que são os sonhos para a TDT? Tá, então, toda vez que nós, quando ela fala que sonhamos, estamos fora do corpo. De fato, quando nós dormimos e ingressamos na fase REM do sono ou sono paradoxal, nós então, o nosso corpo energético sai do nosso corpo físico e outro corpo energético vem habitar o meu. Se eu não fizer o controle do adormecimento, que é o controle das energias que nos rondam, que estão no nosso sistema, tá, envolvendo o planeta Terra, eu tenho a tendência a cair na primeira portinha, que é o futuro. E se eu ingresso no futuro, eu vou trocar de corpo energético com um parasita. Então eu preciso fazer isso muito rápido para poder, como diz Jean-Pierre, ultrapassar 2 marchas no tempo e, ultrapassando o passado, o futuro, chegar ao passado onde está o nosso duplo e trocar de corpo energético com ele. Então os sonhos, na teoria, não são nenhuma bobagem, são viagens reais que o nosso corpo energético faz visitando os futuros potenciais existentes, esses que foram criados pela humanidade ao longo dos 25 mil anos e que seguimos a cada dia criando mais e mais potenciais. O que nos recomenda Garnier é que nós não nos apeguemos aos sonhos. Por quê? Nada, absolutamente nada comprova que você vai viver aquilo.
Então, tanto se é uma coisa boa, se é um sonho bom, quanto se é um pesadelo, nada afirma que você vai viver isso, somente que o teu corpo energético visitou. Agora, toda vez que eu tenho um pesadelo, é certo que você foi parasitado. Por quê? Porque o nosso duplo, ele não tem nenhum interesse em te levar para ver as catástrofes. Lembre que ele vai viver tudo que você vive em 3 dias. Então, ele não tem nenhum interesse de que você fique com lembrança. Ele não vai deixar gravado na tua memória coisas que não tem, que não são boas ou que não tem nada a ver com o teu propósito. Todo o contrário, tá, gente? Como é muito difícil que nós façamos o intercâmbio com o nosso duplo, que consigamos fazer disso um hábito, ele fica lá refém de viver tudo aquilo que a gente está vivendo e, na verdade, ele está louquinho da vida para que a gente consiga trocar de corpo energético, para que ele vá resolver os nossos problemas e as nossas necessidades em base daquele nosso propósito que foi traçado no ato da nossa encarnação. Então, os sonhos não são nenhuma besteira. Agora, quando você aprofunda o conhecimento da teoria, entende e utiliza o desdobramento do tempo todas as noites, aí os teus sonhos e as tuas intuições e as tuas premonições você pode passar a confiar. Por quê? Porque aí você está mantendo uma relação saudável com o teu duplo, com a tua egrégora espiritual, eu chamo assim, que são os amigos do duplo, e as informações com que você está sintonizando através das aberturas temporais, que são aberturas entre os tempos, você pode confiar porque você sabe aquilo que você está vibrando. Agora, se não for assim, eu digo, não confie nas suas intuições, nas suas premonições, nos sonhos premonitórios. Agora sim, através dos sonhos, no momento em que a gente tem essa certeza dessa conexão, que a gente faz tudo como tem que ser feito e existe uma lógica matemática e física por trás de tudo isso, não é um ritual, não é uma técnica, não é um método, existe uma lógica por trás disso que está perfeitamente demonstrado pela teoria. Aí sim, você pode confiar e nos sonhos vem muitíssima informação preciosa para o seu desenvolvimento aqui na Terra. Aí sim vale a pena você começar a dar mais atenção para esse momento. E vamos dando aqui, olá Carli, olá Nestor, olá Amaraliana, olá Letê, olá Adri. Conteúdo que mudou minha vida, diz a Segredos do Vórtex. É uma das minhas mentoradas mais assíduas, maravilhosas. E vamos dando like aí, gente. Vamos dando like para vocês poderem me ajudar a fazer com que o Instagram possa enviar esse conteúdo para mais pessoas. Então, vamos dando like aí, vamos dando like, subindo coração, 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 coração. E vamos seguir aqui. Ela diz, o meu pai faleceu há 5 anos e sonho com ele sempre, pelo menos uma vez por semana. Alguns sonhos são bons e outros ruins, por isso eu queria entender um pouquinho mais sobre os sonhos, de acordo com o Jean-Pierre. Aí é que tá, percebe? A energia do seu pai, ela permanece, né? Se ele não tivesse reunificado com o duplo dele, voltado ao espaço criador. Agora, a parasitagem, gente, assim como na lei da atração, ela nos seduz. Nos seduz para quê? Para nos manipular com mais facilidade. E os parasitas são muito brincalhões. Isso tanto em questões de sonho, se fazendo passar por pessoas que você vai, de repente, acreditar mais. Então, vamos imaginar que você está sendo parasitada e que eles querem fazer você ir pela rua X, por exemplo, tá? Mas você tem tendência de ir pela rua Y. O que eles fazem? Simulam, se camuflam, te seduzem, trazem para você uma informação, uma imagem de alguém que você muito provavelmente confie e vai falar, olha, vai aqui pela rua X. E aí você vai acreditando. Então, volto a repetir. Intuições, premonições, vidências, sonhos premonitórios, sonhos de qualquer tipo,
Não dê importância nenhuma se você não sabe como funciona o desdobramento do espaço do tempo. Se você não sabe desdobrar a sua capacidade de percepção, porque a gente desdobra todas as noites para isso, para desdobrar a nossa capacidade de percepção, para ampliar a nossa capacidade de percepção, porque nós só temos a percepção do nosso momento presente, ok? Essa semana eu estive falando na quarentena e dando um exemplo, e aí eu vou trazer para vocês fazerem a seguinte reflexão. É muito importante entender que nós vivemos 2 tempos ao mesmo tempo. Isso não estou me referindo a presente, passado e futuro. Estou me referindo a... Vivemos um tempo que chamamos de tempo perceptível ou consciente e vivemos um outro tempo que se chama imperceptível ou inconsciente. Esses 2 tempos estão acontecendo ao mesmo tempo. O tempo, gente, ele não é uma linha fixa. Assim como a luz. A gente acende a luz, vocês estão vendo a luz ali, acesa, né? Aqui também. Parece que ela é contínua. Só que a luz da nossa lâmpada, ela pisca. Só que pisca zilhões de vezes. E é tão rápido que a gente não tem essa capacidade de perceber, mas ela não é contínua. O tempo é assim. Então, o que acontece? Entre um tempo... Imagine que cada dedo é um tempo perceptível. Entre cada tempo perceptível, eu tenho um imperceptível. O barato é que, princípio de Heisenberg, em um tempo quase nulo, eu disponho de uma energia infinita. Isso está demonstrado em partículas. Então, se eu não estiver muito atenta ao que eu tanto recebo quanto emito através desses tempos que não é contínuo, eu me lasco, porque eu estou o tempo todo recebendo informações. Então, quando nós recebemos essas informações, nós precisamos estar certos de estar vibrando na vibração ideal. Senão, esses sonhos podem ser muito manipulados, e aí o perigo da parasitagem infiltrar em você e deixar em você informações que nada tem a ver com o teu propósito. Então, meu conselho para você, Isabela, é que você estude, se aprofunde no desdobramento, em por que a gente desdobra todas as noites. O sono, gente, é um desdobramento, existem desdobramentos forçados, e o sono é um desdobramento natural. Tá? Então, para que a gente desdobra? A gente desdobra para ampliar, então, essa capacidade desses tempos que a gente não percebe. Quais são os tempos que a gente não percebe? Passado e o futuro, tá bom? E aí você, à medida que você for ampliando esse teu conhecimento, aí vai fazendo mais sentido para você. Olá, Ana Carla, olá, Luzinete, olá, simplesmente Ana, simplesmente maravilhosa, que saudade. Olá, Iona, olá, Isa. Sim, é você mesmo, né, Isa, que fez a pergunta. Pois vamos lá, cai pra dentro. A Cirlei pergunta: boa tarde, a minha dúvida é em relação à saúde dos meus pais. O meu pai está acamado há mais de 5 anos, ele tem 82 anos e está cego. A minha mãe cuida dele, porém faz 15 dias que foi diagnosticada com um problema de saúde que virou a nossa vida de cabeça para baixo. Estamos com os dois precisando de cuidados e agora os filhos terão que assumir as responsabilidades. Posso pedir ajuda para os duplos do pai e da mãe para ajudar nesse momento tão desafiador? A gente nunca... Cirlei. Minha mentorada também. Aqui. Vamos lá. Se eu não conseguir te explicar tudo, sei lá, na quarentena, pode fazer a pergunta. E quem tá entrando aí, vai dando like, vamos ajudando o Instagram a mostrar esse conteúdo para mais pessoas, hein? Nós não nos comunicamos com o duplo de ninguém. Isso é a primeira coisa. Então, mesmo que a pessoa nos peça ajuda, menos ainda se a pessoa não pede, tá? Mas se a pessoa pediu ajuda, ainda assim, eu sempre peço para o meu duplo:
sempre livre de dúvida, vontade e medo. E a vontade aí é o que impera muito nos pedidos de ajuda, gente. Por quê? Porque a gente quer impor a nossa vontade. E lembrem-se que a nossa capacidade de percepção é ínfima, né? É só aqui do nosso tempo e espaço presente. Então, muito cuidado. Então, você, numa situação como essa, o que você tem que fazer não é se comunicar com o duplo dos outros, porque isso não rola. Se você fizer isso, quem vai vir se comunicar com você vão ser os parasitas, porque os duplos, eles só intercambiam de corpos energéticos com a sua própria criatura. Então não tem como você se comunicar com o duplo do teu pai ou com o duplo da tua mãe. A maneira correta é você pedir para o seu duplo que ele vai fazer as conexões com o duplo do seu pai, com o duplo da sua mãe. Embora, no caso da mãe específico, gente, eu sendo filho, eu sendo filha, eu posso pedir diretamente para a minha mãe, sem que a minha mãe tenha me pedido nada. Da mesma maneira, se eu sou mãe e não pai, eu posso pedir para os meus filhos, sem que eles tenham me pedido nada. Essa autorização, digamos assim, é para que nos tira da necessidade de pedir ajuda, de que a pessoa tenha nos pedido ajuda, é exclusivamente entre mães e filhos. Por quê? Porque a mãe teve no seu próprio ventre o duplo dos seus filhos. Então eu posso pedir deliberadamente para minha mãe e eu posso pedir deliberadamente para os meus filhos. Por quê? Porque o meu duplo tem sintonia, é assim, ó, amigaço do duplo da minha mãe e do duplo dos meus filhos, tá? Então, a melhor maneira de nós pedirmos ajuda por alguém, gente, é através do pensamento benevolente. Então, Cirlei, vou incluir os seus pais no meu adormecimento hoje, porque você está me pedindo ajuda, tá? Quando a gente fala de um problema para o outro, isso já é um pedido de ajuda. E vou incluir você também no meu adormecimento hoje, pedindo que o meu duplo, tá? Pedindo sempre para o meu duplo ir fazer o que tem que ser feito para poder ajudar vocês, combinado? Se você quiser, a gente pode falar disso mais profundamente na quarentena, pode me perguntar lá amanhã. Nós tem aula às 7 horas da manhã. Olá, Kelride, nossa, que nome difícil. Maiana Oliveira, José Prestes, Concha Fuentes. Olá, Concha. Lourdes Oliveira, minha mentorada. Vamos lá, pessoal. Vamos para mais perguntas. A Ana pergunta: boa noite, estou estudando duplo faz um tempo. Obrigada, Cris, por todo o conhecimento. Eu que agradeço por vocês estarem aqui. E vamos dando like aí enquanto eu tô aqui olhando para a pergunta, hein, gente? Vocês estão muito devagar aí hoje, hein? Vocês têm que me ajudar. Eu moro em Maiorca, na Espanha. Meu conteúdo não chega no Brasil como deveria. Se vocês não me ajudam dando seu like, comentando, compartilhando meu conteúdo, a gente vai fazer bola de neve muito devagar. Isso aí, vamos subir no coração, vamos subindo. E aí a Ana fala: estou estudando muito, a minha dúvida é, na verdade, uma dificuldade. Antes do adormecimento, eu fico tão preocupada em adormecer na benevolência que acabo ficando tensa. Não relaxo e não consigo dormir. Isso já aconteceu várias vezes. Faço tudo certo e na hora H, na hora de dormir, não consigo soltar e não consigo dormir. Geralmente, nessas noites, eu acabo tendo muitos pesadelos. Essa é a minha dificuldade. Tendo pesadelos, eu não sei se é a Ana Rizio, não sei se é, mas tem duas coisas que você fala aqui que são importantes e seria o meu conselho. A primeira é: se você tem pesadelo, parasitou, fez alguma coisa errada e já pelo que você comenta, você fica tensa, a tensão, esse medo, essa dúvida, fiz direito, não fiz direito. Gente, tem que fazer. E começar a pensar benevolente, fez a sua entrega lá, a sua mentalização, o seu pedido, né, que a gente chama de pedido, fez o procedimento, sem dúvida, sem medo, sem vontade.
pensamento benevolente um atrás do outro. Não tem essa de questionar se fiz direito, porque o pensamento benevolente não tem muito para onde errar, gente. Percebem? Não tem para onde errar. É pensamento benevolente. E vou monitorando todos os pensamentos, todas as pessoas que me forem sugeridas na minha mente, pensamento benevolente, pensamento benevolente. Ok. Depois você fala, não consigo soltar. Você percebe que, primeiro, com a palavra soltar, eu entendo muito a questão da confiança, né? A certeza digna de fé, de que eu tenho um duplo, alguém super poderoso que pode me auxiliar e resolver tudo que eu tenho para resolver aqui na Terra. A questão da confiança, essa certeza, talvez esteja bamba ainda para você, Ana. E também você nesse bucle de tô fazendo certo, não tô fazendo certo, não tô. Percebe que você tá na energia da dúvida? E existem 3 energias fundamentais que não nos permitem sair, fazer a decorporação, ou seja, que o nosso corpo energético saia a uma velocidade supraluminosa. Essas 3 energias que são antigravitacionais são a energia do medo, da dúvida e da vontade. Então você está com essa energia. O que acontece quando você se decorpora, você vai cair no futuro e vai ser parasitada. Daí os pesadelos. Então, Ana, precisa fazer um trabalho de soltar mais. Se você não tem pedido nenhum, pois faça o seu agradecimento, ou o que seja, ou tem pedido, faça o seu pedido, sem medo, sem dúvida, sem vontade do pedido, ok? E pensamento benevolente, 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 até você entrar no sono. Não tem essa, fiz certo, não fiz. Por quê, gente? Quanto mais preocupação vocês tiverem, mais na energia da dúvida vocês ficam. E aí vocês, ao invés de se livrarem, vocês estão permanecendo, estão atraindo aquela energia para o campo de vocês. E aí não tem jeito, porque a decorporação, ela precisa ser o mais leve e não densa. Então, mesma coisa, se eu vou dormir preocupada, se eu vou dormir angustiada, vocês precisam aprender a ir dormir como um bebê. Como é o bebê? O bebê vai dormir, ele não vai pensando, putz, será que amanhã minha mãe vai estar aqui para trazer a mamadeira de manhã para mim? Será que alguém vai vir aqui me buscar? Pense que você tem um duplo poderosíssimo, com uma capacidade, uma consciência muito mais ampliada que a sua. E deixa para ele resolver. Mas é certeza digna de fé. Enquanto a gente ficar nessa dúvida da coisa, aí a gente não consegue desprender de fato, ok? A Ioná diz: Cris, eu gosto muito de como você nos transmite a sua energia e luz e amor. Obrigada a você, Ioná. Eu te pergunto, caso meu propósito de vida seja aprender com alguma dor, seja aprender com a dor alguma coisa para a minha cura, e eu já estar cansada de sofrer e pedir ao duplo que me ajude a transmutar esse propósito e converter a minha experiência só de boas e prazerosas vivências nessa vida. Ele, o duplo, pode me ajudar? Ou sou condenada a viver até o fim nessa luta constante mediante o propósito a que eu vim? Duplos T. Minha queridona Ioná, vamos lá. Excelente pergunta. Ioná, eu não sei se você está chegando agora ou você já me acompanha há algum tempo. Eu falo de nova espiritualidade, eu falo de uma espiritualidade livre e eu bato muito de frente com muita coisa que foi pregado durante anos e anos. Uma delas é que para evoluir espiritualmente nós precisamos sofrer. Não vejo assim. A gente não precisa abdicar das coisas boas da vida. A gente não precisa dessa coisa do sofrimento, de ter que passar miséria, de ter que passar por situações complicadas. E com todo o conhecimento que eu tenho do duplo e da teoria, cada vez mais eu vejo que o grande problema está em que a gente se separou, nos separaram de Deus.
As religiões e as doutrinas separaram como Criador, ou Deus, como você quiser chamar, como algo inacessível, inatingível, muito longe mesmo de você. Você é um reles mortal. E não é assim. Porque os duplos são criaturas desdobradas do Criador. E eu sou uma criatura desdobrada do duplo. Eu acho que a maior dificuldade com tudo que eu venho aprendendo é que, infelizmente, o conhecimento, por exemplo, que nos traz a teoria hoje, nos permite viver bem. Eu tenho aí pessoas que estão assistindo e que vão poder confirmar aí nos comentários, como é Segredos do Vórtex. Ana, simplesmente Ana também. Que quanto mais a gente insiste, gente, em viver só a gente, viver no ego, viver acreditando que tudo que eu posso ver é tudo o que eu posso realizar, é quando, na verdade, a gente está se limitando. E estou me separando do todo, das infinitas possibilidades. Então, quando eu começo a entender que eu tenho poder em mim, que isso nunca foi algo que seja atrativo nem para os poderosos, nem para as indústrias farmacêuticas, que ninguém se equilibre de maneira natural, só dormindo e sozinho. Só que você pode resgatar o seu poder pessoal. Você não tem que viver sofrendo para evoluir espiritualmente. Você não tem que aprender pela dor. Isso é papo da velha espiritualidade. Aqui é a nova, onde você tem liberdade, onde você não tem que ter regras, você não tem que ter dogmas, você não tem que ter rituais, você não tem que ter templos, você não tem que ter dirigentes, porque a conexão transcendental é na hora que você vai dormir, é na hora que você encontra a tua parcela imortal. Então, não existe nada e você não tem que depender de ninguém, a não ser de você mesma, para fazer essa conexão e fazer essa transformação na tua vida. Isso de sofrer para evoluir é papo da velha espiritualidade e gente que quer ter você refém. Não tem esse papo de vou mandar ondas para você. Só eu posso fazer. Somos todos humaninhos. Todos somos humaninhos. Todos. Todos temos o mesmíssimo poder. E outra coisa muito interessante também para parar e refletir com questão de dirigente. Se cada duplo só pode se conectar e intercambiar de corpos energéticos com a sua própria criatura, como que o fulaninho vai fazer isso por mim? Como que o fulaninho vai promover a cura para mim? É você. Todos nós podemos resgatar o nosso poder pessoal e é isso que eu trabalho e é isso que eu difundo. E a vida começa a transcorrer de forma facilitada, sem atropelos. É como eu posso atualizar mais e melhor. E é isso. Não tem essa de você ficar sofrendo. Então, Ioná, isso é papo pra gente, pra desconstruir o nosso próprio poder. Então, seja bem-vindo à nova espiritualidade. Se você tá no canal certo, e você comece a entregar ao seu duplo as tuas necessidades. É óbvio, eu acredito que cada um de nós vem para elaborar alguma coisa, crescer, evoluir. Por exemplo, eu acho, pelo meu histórico de vida, eu tenho 52 anos, então eu acredito que eu cheguei num ponto da minha vida que eu entendi o que eu vim trabalhar. O que eu vim trabalhar? A paciência. Eu vim trabalhar a paciência. Então, coisas assim, agora que eu tenha que sofrer para evoluir espiritualmente, esse papo. Olá, Flavício Teixeira, estou chegando aí em fevereiro, hein? Me aguarde. Que delícia. Olá, Luana Tamargo, que tal? Então, Ioná, seja bem-vinda. Essa é a nova espiritualidade onde você tem total possibilidade de resolver todas as suas questões. Você pergunta, posso pedir para o meu duplo me ajudar? Ajuda você a ele.
Ajuda você a ele. Sabe como? Entregando os teus problemas. Que seja feita a sua vontade, não a minha. Por quê? Isso. Porque ele tem a capacidade de ver tudo o que está acontecendo e todas as infinitas possibilidades, e ele tem a chave do meu propósito de vida. Agora, eu só tenho essa visão aqui desse tempo e espaço. E eu aqui toda bonita achando que eu sei tudo. Que seja feita a sua vontade, não a minha. Nessa vibe, quando você tiver a certeza, que falta lá na minha ainda, tiver a certeza digna de fé de que você tem alguém poderoso na sua vida e que pode resolver, a tua vida muda. A tua vida muda completamente. Inclusive, quando você começa a entrar nessa vibe, você vai entrando no flow da vida. E o flow da vida é leve, é sem atropelos, é sem sofrimento, é sem miséria, é sem escassez. E outra coisa, gente, pense na tranquilidade que é você ter um problema e você não ter que se preocupar, porque você tem quem resolva isso pra você. Esse é o soltar, mas esse soltar só acontece no momento em que eu tenho essa certeza digna de fé, porque eu não preciso de fé. Na nova espiritualidade eu não preciso de fé. A fé é para aquilo que eu preciso acreditar para que exista. O que a gente traz na teoria, o que é proposto na teoria, é físico. Então, como sempre dou o exemplinho, se eu soltar essa canetinha aqui, você precisa acreditar que ela vai cair ou não? Não, por quê? Isso é físico. É o mesmo com a teoria. Então, não tem nem que entrar em discussão. Agora, óbvio, você precisa entender a lógica de tudo isso que eu tô te falando para que você vá dormir sem medo, sem dúvida e sem vontade, fazendo essa entrega total, com certeza digna de fé, de que quem vai te abraçar nos teus sonhos é o teu duplo. E que ele vai resolver, e que ele tem a capacidade de percepção e consciência muitíssimo maior que a sua. Tá bom? Então, seja bem-vinda à nova espiritualidade, onde você não tem templos, nem dirigentes, nem regras, nem nada para te amordaçar. Você vai viver a tua espiritualidade, a tua conexão transcendental de forma livre, ok? A Luana diz: un intercambio mutuo de energía comunicativa como del doble, exactamente. A mí me tiene que estar viendo más aquí, Luana? Estás muy alejada de mí, pero aquí hablamos en portugués y tú también lo entiendes, entonces un besito muy grande. Segredos do Vortex diz: a nova espiritualidade é música para os meus ouvidos. Vivi a mentira da lei da atração e estou livre disso. Ó, a Segredos do Vortex, gente, que foi minha mentorada na quarentena, é uma das pessoas que eu sempre cito, porque foi uma entrega muito grande da parte dela, e ela pratica e ela viu na carne e tá vendo, né? Tá reverberando várias coisas maravilhosas acontecendo. No outro dia eu até dei uma chamada nela, falei: para de falar tudo que tá acontecendo, para de postar nesses stories tudo que tá acontecendo com você. Ela falou: por que, Cris? Porque você está gerando energia de dúvida em cima de você. Então não tem que sair falando também para todo mundo, né, Verônica? Mas é por aí. A Leti Breis diz: Cris, você já respondeu sobre o bebê com cólica? Ainda não, ainda não. Essa live aqui tá grande, vocês estão arrebentando nas perguntas, hein? Tô adorando. A Segredos do Vortex total. Minha Verinha diz: que maravilha, ensinamento maravilhoso. Obrigada, Cris, obrigada a vocês, porque se vocês não estão aqui, nós não faz nada aqui sozinhos, gente. Vamos lá, vamos para outra. Que foram as perguntas da semana passada. Agora eu tenho live Tira Dúvida somente de 15 em 15 dias, hein, gente? Não mais toda semana, porque preciso me ocupar para outras coisas. Estou aí com a Universidade da Benevolência, aqui uma novidade para o próximo ano. Estou trabalhando muito, estudando muito. A Gaf pergunta sobre a preparação para o adormecimento. Ela é o resultado de um dia em benevolência? Tem algumas dicas de como se preparar melhor para dormir?
Tem uma preparação para o adormecimento? Sim. Tanto no workshop quanto na quarentena eu falo mais disso, tá, gente? Quem tiver interesse, eu também falarei disso nos dias 26, 27 e 28, que é um evento fechado só para inscritos. Quem tiver interesse, pode se inscrever, o link tá aí na minha bio, desse evento, que vai ser o último evento do ano, gratuito, para que você possa entrar 2024 já com uma vibe diferente, tá? Então, sim, existe essa preparação. Eu falo mais detalhadamente disso, mas sempre entrego tudo, nunca omito nada. A única coisa que eu faço nas minhas mentorias é aprofundar. Mas qual é a preparação? Primeiro, ir dormir quando você tem vontade. Nada disso, eu preciso dormir tantas horas. Balela, vai dormir quando você tem vontade. Segunda, fazer o seu pedido sem dúvida, sem medo, sem vontade. Por quê? Porque existem 3 energias que se opõem à gravidade. Já expliquei isso aqui nessa live também. E que o seu último pensamento consciente seja um pensamento benevolente. Porque a benevolência é a energia que te catapulta para o seu duplo, tá? Então, esse é o procedimento. Eu aprofundo mais e amparo mais isso nas minhas mentorias, ou se você quiser também o workshop duplo para iniciantes, também tem todo esse material, toda essa informação detalhada, inclusive o passo a passo para o adormecimento, tá? Mas é basicamente isso, de dormir sem medo, sem dúvida, sem vontade e fazer o último pensamento consciente, que seja o pensamento benevolente. A minha eu escolho leveza também está aí, lindíssima. Ela diz saber sobre o nosso duplo é a grande virada da chave em nossas vidas. Outra ex-mentorada também que fez uma mudança incrível, fez um trabalho incrível na quarentena, se entregou de verdade, porque é importante vocês saberem, a quarentena não é para qualquer pessoa. Eu não vou fazer o trabalho por vocês, o trabalho é de dentro. O bom mentor é aquele que faz você despertar a sua cura, você promover a sua cura. O que eu transmito é muito conhecimento e muito incentivo e atividades práticas, porque não adianta a gente ter só no intelecto. A gente precisa transferir para o nosso sistema límbico. Aí as mudanças começam a acontecer. Luana diz, sí, la verdad es que estoy muy alejada de ti físicamente, aunque te tengo mucho en el pensamiento. Adoro tus enseñanzas y escucharlas. Muchísimas gracias. Carinho. Vamos seguir. A Patrícia Tavares diz, oi, boa tarde. Devemos fazer um pedido ao duplo apenas uma vez? Sim. E se eu fizer algo errado na prática do adormecimento sem notar? Como, por exemplo, não ter a lembrança se o último pensamento foi benevolente. Devo repetir depois de 40 dias? Sim. Depois dos 40 dias, não teve resposta. Aí é que você não teve resposta. E aí, assim, gente, precisa estar livre de expectativas, tá? Porque às vezes as pessoas fazem um pedido, mas já querem uma resposta X. E às vezes vem a resposta Y e a pessoa acha que não veio, que não conectou e que o duplo não respondeu. Isso tem duas coisas que podem ter acontecido, tá? Então, se você fez o pedido, depois de esperar 40 dias, você está perceptiva, você está antenada, está mantendo a benevolência nos seus pensamentos, está conectada com a sua egrégora de luz e não veio a resposta, você pode refazer. Antes dos 40 dias, não, ok? Porque eles têm muita coisa para trabalhar. Uma outra pessoa, que a gente não sabe o nome, diz sobre o pedido para o duplo antes de dormir. O ideal é ser específico no pedido? Se sim, como fazer isso sem expressar vontade e desejo? Não tem que ser específico. Específico depende. Vamos lá. Deixa eu beber uma água aqui. E vamos dando like aí, gente. Vamos dando like e ajudando a tia Cris a chegar a mais pessoas aí no Brasil, gente. Por favor.
Vamos lá. Eu não sei o que você fala sobre ser específico, tá? A vontade, na TDT, a gente vê quando a gente faz essa determinação. O específico, eu entendo que é uma coisa diferente de definição. Então, por exemplo, específico é objetivo, objetividade. Você vai pedir algo em concreto para resolver. Isso seria especificar. Beleza, pode. Agora, como vai ser resolvido, aí eu estou determinando, eu estou definindo o caminho, aí é a vontade. É isso que você não pode fazer. Então, eu posso pedir qualquer coisa que eu deseje na minha vida, não importa o que, tá? Não existe essa de limites para o nosso duplo. Você só não vai determinar como vai ser feito isso, qual vai ser a solução, como vai ser resolvido. Combinado? Se você fizer assim, você vai estar se liberando da energia da vontade, que é uma dessas 3 energias que nós temos que ter longe de nós. Porque senão nos conectamos com parasitas. É assim que funciona a lei da atração. Eu determino, eu defino aquilo que eu quero, como eu quero, quando eu quero, tudo eu defino. E aí, quem é que me entrega? Parasita, tá? O duplo não está a nosso serviço dessa maneira, ele não é o nosso serviçal. Nós viemos com um propósito aqui na Terra, que é cumprir o nosso propósito de vida. Só que nós não temos consciência do que é e por que caminhos nós temos que trilhar. Então, por isso, nós que utilizamos a filosofia TDT nas nossas vidas, nós entregamos que seja feita a sua vontade e não a minha. Aí a gente não define. Isso não me isenta de poder desejar coisas, tá? De desejar ter uma vida melhor, de desejar ter uma vida financeira melhor, de desejar ter um relacionamento saudável, de desejar ter um trabalho bacana. Nada te limita. Sendo que você não define como e nem hora para acontecer. Você se liberta das expectativas. Por quê? Porque o que eu vejo é só isso aqui. Então, imagina tudo que tem ao nosso redor. As infinitas possibilidades. E ela diz, tenho a prática de fazer um exame de consciência e auto-hipnose com sugestões antes de dormir. Um exame de consciência, ok. Auto-hipnose, não. Nem auto-hipnose, nem meditar, nem relaxar antes de dormir, gente. Você precisa estar consciente no momento em que você ingressa no sono. Não se deve fazer nenhuma atividade, nem de relaxamento, muito menos de hipnose, tá? Não se deve fazer porque você vai estar conduzindo o seu corpo energético para o futuro e vai ser parasitada, combinado? A Su diz, boa tarde, Cris. Se eu passo um dia harmonioso e benevolente, mas na hora de dormir passo por um aborrecimento, adianta se eu tentar me acalmar e fizer tudo de novo? Tem dias que é difícil. Vamos lá, se eu passo um dia harmonioso e benevolente, mas na hora de dormir passo um aborrecimento. Adianta eu tentar me acalmar e fizer tudo de novo? Fizer tudo de novo o quê, Su? Tu tá aí, fala aí. Fizer tudo de novo o quê? Tentar se acalmar e... fizer tudo de novo é que eu não entendi, tá? Bota aí, Su, por favor. Eu sei que você tá aí. A Patrícia Rocha diz, Cris, qual o objetivo dos parasitas? Trocar de energia e informação. Tá? O Criador fez com muita sabedoria e isso é explicado na teoria, ela Su diz fazer. Me acalmar e fazer tudo de novo. Mas você, olha só, você fala assim, na hora de eu dormir passo por um aborrecimento. Mas aí você tá então falando que você já fez o controle do adormecimento, né? Repetir tudo para tentar... Sim, tem que repetir. Tem que repetir. Se você tá indo dormir, uma coisa, gente, é eu estar aborrecida. E outra coisa
é eu estar com medo, com dúvida e com vontade. São essas energias que eu preciso me desvencilhar. Agora, se esse aborrecimento tá me trazendo uma emoção, tá pesando meu coração, tô começando a sentir ira, rancor, mágoa, sentimento de vingança, tá tudo denso demais, aí eu não consigo, eu tenho sim que procurar me acalmar e refazer o controle do adormecimento, tá, Su? Repetir, tem que repetir, tá? Então, o Criador, ele, assim como na física, para que haja um tempo e espaço diferente, é preciso um observador desse espaço-tempo. Então, por isso que, segundo a teoria do desdobramento do espaço do tempo, presente, passado e futuro, esses tempo e espaço precisam de seres nesses tempo e espaço. Então, os parasitas, eles estão trocando de energia e informação. A única coisa é que eles não possuem criaturas encarnadas na Terra, mas eles precisam igualmente trocar de energia e informação. E aí eles pegam nós, burros, né, que não sabemos nada e ficamos aí parasitados trocando de energia e informação. Nossa vida fica descambada completamente, nós completamente desequilibrados e a gente achando que é a rainha da cocada preta aqui, né? Então a gente precisa controlar aquilo que a gente tem na mente para que a gente não conecte com esse povo que são os parasitas. Numa outra linguagem, a gente pode fazer um paralelo, tá? Que seria com os mais conhecidos, a palavra mais conhecida como obsessores. Combinado? Eles não possuem criaturas encarnadas na Terra. E aí, os parasitas, eles podem se conectar com qualquer um. Diferente dos nossos duplos e dos amigos do nosso duplo, tá? Ela diz, qual é o combustível deles e o que é deixado, o combustível é a energia, tá? Através do pensamento, todas as sugestões de pensamentos que nós recebemos, que vêm do futuro, então eu só tenho duas alternativas. Ou as minhas sugestões de pensamento estão vindo dos parasitas ou dos amigos do duplo. Por isso que eu preciso controlar a malevolência dos meus pensamentos. Esse é o combustível. Como no filme Matrix, gente. Lembra que as máquinas utilizavam os humanos para gerar energia? É isso, tá? Tudo é energia. O sistema solar se move com energia. E respeita o desdobramento do tempo, tá? Por mais difícil que possa ser compreendido. Ela diz qual o combustível deles e o que é deixado no nosso corpo quando se apoderam dele durante o sono. Besteiras. Tenho que fazer algo ou é só elevar a vibração? Quando os parasitas, quando nós trocamos de corpos energéticos com os parasitas, gente, eles vão deixar na nossa mente e no nosso corpo, através do nosso corpo energético, vão deixar informações que não são apropriadas a nós. Como assim? Quem tem todas as informações acerca do meu propósito de vida e tem a capacidade de fazer o reabastecimento das minhas células é o meu duplo. Um parasita desconhece o meu propósito. Então ele vai colocar na minha cabeça, na minha memória, vai deixar na minha memória, vai deixar impresso no meu corpo físico as informações que interessam a ele. E por isso o Jean-Pierre fala, e eu também falo, que nós viramos marionetes do futuro. Por quê? Através dessas informações é que eles nos manipulam para aquilo que eles querem. Por exemplo, os parasitas atuam como a lei da atração, né? Você determina, então você está passando pela frente do seu duplo. No momento em que você está passando pela frente do seu duplo, quem é que está tendo razão? Quem é que está trabalhando aqui? Ego. E não me venham falar que lei da atração é algo super espiritualizado, super zen, super tal, porque para mim não existe espiritualidade com ego. Então no momento em que eu defino, que eu tenho vontade, que eu tô aqui definindo, eu quero assim, assim, assado, tudo isso aí é um prato cheio para os parasitas. Porque no momento em que quanto mais razão eu acho, quanto mais razão eu sentir, eu tenho razão, tá vendo aí?
isso aconteceu da minha maneira, da maneira que eu falei. Eu criei os potenciais e eu vou atualizar aqueles potenciais. Isso tô dando de bandeja para os parasitas. Então, o que eles fazem é deixar para nós as informações que interessam para eles. Só que cada vez, gente, que eu me conecto com um parasita, eu estou me distanciando do meu propósito. Eu estou me distanciando do meu duplo. Eu estou deixando de criar e executar aqui na Terra aquilo que eu vim executar dentro do meu propósito de vida. E o nosso propósito macro, a gente tem o nosso propósito individual e o nosso propósito macro é limpar, fazer da Terra um lugar mais pacífico e mais harmônico. De que maneira? Criando potenciais benéficos para mim e para a humanidade. Só que ao invés disso, o que a gente faz? A gente cria mais malevolência. A gente cria mais potenciais maléficos. Com isso, ao final do ciclo de desdobramento, que a gente está aí, o apocalipse, dito pelos antigos, está aí. É o final, são essas catástrofes todas que a gente está vendo. Por quê? A energia do planeta está muito pobre. Muito pobre. Por quê? Porque a gente vomitou o tempo todo uma energia horrorosa. Uma energia de briga, de vingança, de guerra. É isso. E a Terra precisa cuspir isso. E a gente vive assim. Por que é tão surreal a gente falar assim, se ninguém no mundo pensasse em matar, não haveria assassinato? Porque antes do assassino matar, ele pensou. Então a benevolência é imperativa. Então quanto mais razão eu tenho, quanto mais maléfica sejam os meus pensamentos, eu vou ser prato cheio para parasitas e vou viver sob essa manipulação. E é exatamente isso que eles querem. Quanto mais a gente acha que a gente tem razão, melhor para eles, ok? E aí ela pergunta, tenho algo a fazer ou é só elevar a vibração? Não, eu costumo dizer que não é elevar a vibração, senão que manter-se na vibração de excelência, segundo esse físico que tem uma teoria reconhecida pelo corpo científico, mais importante não, o corpo científico que pode aprovar leis e teorias físicas, que é Jean-Pierre Garnier-Mallet, doutor em mecânica de fluidos. E ele define que a energia da benevolência é a energia mais poderosa, e eu, inclusive, a coloco hoje no topo das energias de frequência. Então, o ideal é que a gente estacione a nossa vida nessa frequência, na frequência da benevolência, e não simplesmente essa coisa de elevar o meu padrão vibratório. Então hoje eu caio aqui, agora momento de meditação, vamos lá, vou elevar, vou ouvir umas músicas aqui com umas frequências 657 MHz, elevei minha vibração, acabei minha meditação. Filho da mãe! Não rola. Precisa se tornar um hábito. O pensamento benevolente precisa se tornar um hábito. O controle da malevolência dos nossos pensamentos precisa se tornar um hábito. Combinado? Por isso, eu montei a quarentena da benevolência, que é uma prática durante 40 dias, onde eu pego na mão de vocês todos os dias, acompanho, todos os dias eu encontro com vocês com tarefas diárias, porque é importante a prática, senão eu não consigo somente com o saber utilizar e fazer isso acontecer na minha vida. Eu preciso praticar para poder utilizar. Pode fazer sozinho? Óbvio que pode. Eu fiz sozinho, gente. Eu não tive ninguém para me ajudar. Mas quando eu comecei a construir a comunidade no Brasil, ficou claríssimo que essa era a maior dificuldade da comunidade. Por isso eu montei a quarentena da benevolência. Então, 40 dias eu estou com vocês, pegando no pé de vocês, dando muito conteúdo, aprofundando todo o conteúdo que eu já dou nas redes, já entrego. Não omito nada, eu só lá na quarentena aprofundo, nas minhas mentorias aprofundo. Então,
a gente precisa aprender a vibrar alto. Mas não esse alto da boca para fora, tá? Alto de verdade. Porque aqui, na TDT, não tem historinha. É autorresponsabilidade, é altruísmo, é responsabilidade com o planeta. Tipo, eu não me meto em nenhuma meditação pelo todo, meditação para parar a guerra. Eu controlo aqui. Ah, mas no silêncio da sua mente ninguém tá vendo. Você que pensa. Depois você começa a atualizar um monte de caca na sua vida e você não sabe por quê. Ah? Patrícia diz aqui, obrigada de nada, querida. A Adri Luz diz, é um prazer escutar, explicando Cris, bendiciones, graças. Não sei se você fala em português, obrigada. Muito bom, muito bom. A Vera diz, vale a pena cada centavo, melhor investimento da quarentena, obrigada. A Jaciara diz, gostei da pergunta sobre os parasitas e fiquei curiosa. Nós temos que tipo de parasita? Onde eu estudo sobre esse assunto, por favor? Então, Jaciara, acho que quando você pergunta nós temos que tipo de parasita, parasita é um nome que Jean-Pierre utiliza e eu procuro manter os nomes dele, que ele utiliza, até para que quando vocês possam assistir uma entrevista dele, vocês consigam entender o que ele está falando, né? Então ficou aí como parasitas, mas não é esse parasita que se instala no nosso corpo, tá? Os parasitas são seres que habitam o tempo e espaço futuro e também são os que nos munem, podem nos munir de sugestões de pensamentos. Então nós temos, em média, 70 mil pensamentos por dia. Esses pensamentos, antes de nós decodificarmos, de nós fazermos a interpretação, essa informação chega. E isso está provado por imagens médicas. Se você quer saber mais, se inscreva no próximo evento, dia 26, 27 e 28. O link está lá na minha bio, onde você vai entender mais. Então, dessas sugestões de pensamento, elas podem vir dos parasitas, que não tem nada a ver com o meu propósito de vida, ou dos amigos do meu duplo. Então, disso vai depender justamente a qualidade do que eu estou vibrando. Então, como são questão de ressonância, sincronicidade, da minha vibração depende com quem eu vou estar recebendo essas informações, ok? E aí, a partir daí, eu posso me utilizar do meu livre-arbítrio, que é selecionar aquilo que fica e aquilo que vai. Aquilo que eu mantenho na minha mente e começo a fazer a interpretação, a decodificação, que é exatamente o momento em que eu estou criando os potenciais futuros, ou dizer, opa, isso aqui é tentativa de parasitagem, fora, anulo ou faço um pensamento benevolente. Então eu faço um equilíbrio energético e envio para o todo essa anulação. Então eu compenso, ok? Se você quiser estudar mais sobre isso, você pode ver vídeos no meu canal ou vir participar das minhas mentorias. A próxima quarentena da benevolência começa no dia 4/11, tá? A Arlete diz, qual o envolvimento da mãe falecida sobre o nosso pedido ou duplo? Ela ajuda, apoia, interfere, facilita para que o nosso pedido aconteça? Não. Os bebês têm duplo, podemos fazer pedidos por eles, tipo aliviar cólica? Sim. Tudo no universo está desdobrado. Então, todos os bebês, até os planetas, gente. Pode parecer para você que está chegando agora uma coisa um pouco surreal. Mas assim, quando essa teoria estava sendo avaliada, antes dela ser aprovada pelo corpo científico, Jean-Pierre já falava do desdobramento do tempo e dos espaços, desdobramento do tempo e do espaço. Então, tudo está desdobrado. Nessa época, só havia um determinado percentual de estrelas duplas na nossa galáxia. Hoje, ela já é possível ver essas outras estrelas.
E esse número, esse percentual está em 98% de confirmação de estrelas duplas. Então, nesse sistema solar que respeita as informações trazidas pela teoria, se tudo está desdobrado, nós não haveríamos de ser os seres mais iluminados do mundo que não estaríamos. Então, todos nós temos um duplo, inclusive pets. Só que os pets não dependem dos seus duplos para atualizar futuros nenhum, tá? Eles deveríamos ser como os pets. Eles utilizam as informações através das aberturas temporais infinitamente melhor que nós. Então, gatinhos, cachorrinhos atuam com um instinto que a gente não sabe utilizar. Mas a gente, quando começa a estudar sobre o desdobramento do tempo, a gente vai apurando essa nossa capacidade e a gente vai avançando nessa habilidade que é algo inato em nós. A gente não precisa do instinto, por exemplo, só para um momento de fuga, para um perigo. A gente pode utilizar as aberturas temporais para captar o melhor para nós. Então, todos os bebês têm duplo sim, tá? Quando ele decide encarnar, entrou lá no ventre da mamãe, eles escolheram aquela mamãe e a partir desse momento já existe um duplo, o duplo desdobrado, o duplo é a criatura, tá? Então, sim, você pode pedir, ok? Inclusive se você for, sobretudo se você for mãe, tá? Por quê? Porque você tem relação direta com o filho. Se não for seu filho, a maneira de você ajudar é através do pensamento benevolente. A Lacerda Rakiran, ou Lacerda, a minha assistente Verônica, ela é fogo, ela até coloca que é homem, porque eu devo ter falado que Lacerda era alguma mulher em algum momento. Deixa eu ver aqui. Olá, Anas Carabelin. A Letebreis diz: no dia 28 eu não poderei participar, tem outra opção. Para quem se inscrever, tem as aulas ficarão gravadas por 24 horas, tá? O Lacerda diz: por favor, não consigo entender como podemos provar a existência dos parasitas interferindo no nosso corpo físico, mental e espiritual. Pode explicar? Bom, vamos lá. Aqui a gente podia falar assim, ó. Tudo é energia. Tudo é energia. O universo todo é energia e nós estamos imersos em energia. Imagina que você imagina uma sopa e imagina que você é um macarrãozinho da sopa. Você está dentro da sopa. Você, como um macarrãozinho, você vai absorver todos os sabores de todos aqueles alimentos que tiverem na sopa, correto? Nós somos o macarrãozinho dentro de uma sopa chamada universo. Além disso, nós, aqui, matéria, estamos feitos de átomos. Tudo que a gente chama de matéria é energia condensada. Portanto, eu gero um campo eletromagnético. Além da sopa, que é o universo, eu tenho em volta de mim um campo eletromagnético. As influências, elas ocorrem a cada 2/3 de segundo. A cada 2/3 de segundo nós estamos... É porque vocês aí no Brasil não tem, tá, gente? Mas nesse livro aqui, que é o último livro do autor, que se chama Um Grande Descobrimento, nesse livro tem uma série de... Eu até lá no meu grupo do WhatsApp, eu vira e mexe, solto lá algumas informações. Mas assim, ele é cheio de equações, onde você pode entender como funciona toda essa questão da energia, do desdobramento do tempo, todos os eixos, como funciona a aceleração e os movimentos. Tudo isso aqui incide a energia. E
segundo essa teoria, nós necessitamos do intercâmbio de informações entre esses 3 espaços-tempo, que é presente, passado e futuro. Então, no futuro, que é quem nos mune da informação inicial, nós precisamos extrair. Então, quando eu sou parasitada, como eu já expliquei nessa mesma live, eu não vou alongar porque eu já expliquei, e Lacerda, se você não viu, peço para você assistir a live toda. Quando nós somos parasitados, as informações que são deixadas para nós não tem a ver com nada com o nosso propósito. E é onde ocorrem os desequilíbrios, que pode ser um desequilíbrio psíquico, pode ser físico, pode ser na nossa vida, assim, na nossa área externa, porque não tem outra. Depende da qualidade daquilo que eu vibro, que eu vou entrar em ressonância e que eu vou atualizar ou viver na minha vida. Então, o impacto que os parasitas têm, eles interferem o tempo todo tentando nos sugerir. Eles são, assim, grandes cambistas, sabe? Eles ficam ali o tempo todo, a cada pensamento nosso, tentando nos ganhar, nos seduzir. Para quê? Para que a gente troque de corpo energético com eles. Inclusive, é muito comum que quando a gente decide utilizar a filosofia TDT como filosofia na nossa vida, a gente tem uma tendência a ser mais parasitado. Por quê? Porque os parasitas não vão querer deixar barato. Imagina que eles se hospedaram no teu corpo físico uma vida inteirinha. E de repente você fala, não quero mais saber de você. Ele vai falar, como assim? Eles vão forçar, entende? Então eles têm total interesse, porque assim como nós, precisamos trocar de energia e informação o tempo todo. Então, essas informações que eu chamo inadaptadas é o que vai me fazer padecer, é o que vai fazer a minha vida ficar nesse atropelo, nessa estagnação, nessa dificuldade pregada aí pela velha espiritualidade, ok? A minha xará Cristiane Ban diz: quem são os amigos do duplo? Como Jean-Pierre descobriu a quantidade dos amigos do duplo? Essa aí você podia perguntar para ele. Como ele descobriu a quantidade dos amigos do duplo? Os amigos do duplo são criaturas que eu também explico isso mais detalhadamente, gente, lá no workshop, tá? Como eu explico todo o processo da encarnação até o nosso desdobramento final, isso aí explico mais detalhado, e também tem muitos vídeos já meus do YouTube que você pode procurar e você vai encontrar. Mas basicamente os amigos do duplo são outros duplos também, assim como os parasitas, os quais nós fizemos um acordo para poder trazer a parcela de responsabilidade de limpar potenciais deles também. Então é por isso que é tão importante eu ser guiado por eles e não por parasitas. Porque os parasitas não têm nada a ver com o meu propósito. E cada vez que eu sou parasitado, eu estou me afastando cada vez mais do meu propósito. Ou seja, o que eu tinha para vir fazer aqui, eu não estou fazendo. Tá? Então, os amigos do duplo estão estrategicamente posicionados no tempo e espaço futuro, porque é justamente daí que eu retiro informações para eu pensar e criar novos potenciais e também para eu sobreviver. E obviamente o Criador não é esse cara ruim, né? E ele nos dá esse livre-arbítrio de escolher o que vai ficar na nossa mente. Então a gente tem a capacidade de receber as melhores informações ou as piores informações. E nesse movimento que nós fazemos, os parasitas, os amigos do duplo, eles ficam com a responsabilidade de nos ajudar no momento do nosso desdobramento final, que é a nossa morte, de nos reunificarmos com o nosso duplo. E com isso, eles têm a volta deles, o acesso ao espaço criador de volta. Portanto, os amigos do nosso duplo, assim como o nosso duplo, têm total interesse, estão ansiosos para que nós façamos a escolha de controlar a malevolência dos nossos pensamentos e poder assim então dar passagem para as informações que eles têm para nos dar. Mas se nós nos mantemos na malevolência, não vamos poder conectar com eles, eles não podem nos guiar, eles não podem nos mostrar esse caminho mais facilitado, e aí a gente vive no perrengue que vive, ok? A
Julie Góes diz: Cris, me diz uma coisa. Tanta coisa para atualizar. Será que cada adormecimento posso pedir algo diferente para ser atualizado? Sim, meu amor. Você pode, enquanto tiver pedido, você vai fazer. Mas naturalmente, Ju, o que vai acontecer é que depois de alguns dias, você não vai mais pedir. E conforme você vai utilizando esse controle do adormecimento, você vai deixando de pedir cada vez mais. E por que isso? E isso é um fato, tá, gente? Todo mundo que começa a controlar o adormecimento chega em um determinado momento e já não pede mais nada. É só agradecer. Porque a vida vai se desenrolando, gente. Pensa que um bom intercâmbio nos dá uma estabilização de 3 dias. Só que normalmente o que acontece quando eu vou fazer um adormecimento e eu coloco expectativa, eu coloco vontade, eu quero aquela resposta, às vezes eu posso ter feito um bom intercâmbio com o meu duplo, e aí eu acordo com umas guias mestras, né? Uns direcionamentos. Só que aí eu não entendo nada dessas informações, eu não me conheço, eu não me percebo, eu não consigo identificar essas informações que estão chegando para mim, eu descarto. E aí eu descarto, às vezes, um guia, né? Uma das instruções que os amigos do duplo estavam me dando. E aí eu descarto aquilo, eu descarto uma ideia, um insight, porque eu não me conheço, eu não percebo. Às vezes a informação pode vir até por terceira pessoa, mas eu não tô nem aí, não tô nem me ligando uma coisa com a outra. Então, eu preciso ser observador de mim mesmo. E preciso estar atenta a todas as respostas, porque a resposta vem se você fizer o controle direito e conseguir fazer o intercâmbio de corpos energéticos com o teu duplo. Então, pouco a pouco, as coisas vão se desenrolando e vai chegar um momento que você já não vai precisar mais fazer, não vai sentir nenhuma necessidade de fazer pedido nenhum. Porque a coisa acontece de verdade. Sabe aquela coisa babado? É isso. A Su diz: a minha vida deu uma alavancada do nada, tudo começou a acontecer. É assim, ó. Quem utiliza, gente, e eu falo pra vocês, até assusta, diz a Su. Não assusta nada. Como podemos atualizar mais e melhor, Su? Pode mudar esse discurso aí. Oxi, não reclame nada, nunca, nada, tá tudo certo. Façam, gente, façam. Mas não façam, quando eu falo testem, não teste na dúvida. Entrega o negócio de verdade. Entrega a tua vontade. Fala: eu não sei de nada, cara. Resolve aí pra mim. E é assim. E vocês vão ver. E aí vocês vão falar assim: nossa, a magia da vida acontecendo. Nossa, os milagres, as curas. Tem nada disso, gente. É só o teu sistema se reequilibrando. E é incrível. As coisas, doenças, questões físicas, reais, acontecem, tá bom? Eu quero mais me valer dessa energia vital. Claro, é um estilo de vida, sim, por isso eu chamo de filosofia de vida. É a gente decidir, Ju, eu costumo dizer, você pode escolher como que você quer ver a vida. Se você quer ver o mundo como um local aterrador, ou se você quer ver, né, olhar o lado bom das pessoas, porque a benevolência nada mais é do que ação de graças. É você fazer uma reverência àquilo que é belo no outro. Isso é muito fácil, gente. A gente só não foi acostumado, ninguém ensinou isso pra gente, ninguém fala isso pra gente. Mas é tão simples, que é lamentável que esse conhecimento chegue a essa altura, mas somos privilegiados, né? E aí a Cristiane continua: por que nenhuma outra teoria esotérica aborda esse assunto? Sempre que algo deve ser revelado à humanidade, esse conhecimento chega através de mais de uma pessoa. Bom, vamos lá, Cristiane. O que eu falo aqui é em base de conhecimento científico, não é conhecimento esotérico. Então eu não posso te responder sobre esoterismo, sobre misticismo,
porque eu não trabalho nesse campo, tá? Eu falo de espiritualidade e ciência. E ciência não é teoria esotérica e é outra coisa. Então, eu não posso te responder, tá? Se você trouxer o que é essa teoria esotérica que você chama, aí a gente pode até ver se tem algum paralelo, como, por exemplo, a teoria tem muitos paralelos e justifica muitas coisas na Bíblia, inclusive o Apocalipse, tá? Os 7 selos do Apocalipse são 7 explosões solares. Já houve 5, só faltam 2 para o fim desse ciclo do desdobramento do tempo, onde possivelmente nós da espécie humana desapareceremos como os neandertais. Então, se você quiser trazer isso para a gente tentar fazer um paralelo, eu falo se tem a ver ou se não tem a ver. Mas aqui a gente não trata de esoterismo, a gente trata de teoria não esotérica e sim científica, ok? E aí ela colocou, no caso da existência do duplo, me parece que apenas Jean-Pierre discorre sobre esse assunto. E justamente nos últimos instantes do atual ciclo da precessão dos equinócios. Então, a precessão dos equinócios é um ciclo que se assemelha muitíssimo ao desdobramento do tempo. Mas isso aí é uma parte mais matemática. Mas é basicamente a mesma coisa. Por quê? É o ciclo que o sistema solar respeita e precisa fazer, entende? Agora, não... Uma coisa você está confundindo. Assiste mais meus vídeos no YouTube... E eu tenho vídeos lá onde eu falo da teoria do duplo especificamente. Porque você está confundindo. O que você está falando assim, no caso da existência do duplo, me parece que apenas Jean-Pierre fala sobre esse assunto. Precessão dos equinócios não traz os conhecimentos do desdobramento do tempo, tá? Precessão dos equinócios fala do movimento dos planetas no sistema solar. São coisas diferentes, tá? Então, vai lá no meu canal do YouTube, estuda mais um pouquinho, continua lá no grupo e vai fazendo as tuas perguntas e a gente vai avançando. Mas são coisas diferentes, por isso que, obviamente, o Jean-Pierre é o primeiro a falar, porque ele pôde desvendar o desdobramento do espaço e do tempo, ok? Vamos lá. Minha Cris linda, Cris Souza, maravilhosa. A Vera fala, a quarentena nos ajuda muito a aprender tudo sobre essa linda filosofia. Para, Vera, que senão vão achar aqui que eu estou querendo fazer propaganda. A Ju diz, sou terapeuta estudante da nova era e do novo pensamento há alguns anos. E esse é um assunto transformador. Gratidão pela sua entrega. Gratidão a você por estar. Eu fico muito contente, adoro ter um monte de gente assim muito interessada mesmo, de verdade. O materialismo científico jamais vai querer que as grandes massas saibam disso, pois as massas irão se libertar da Matrix. Exatamente, Ju. Se você ainda não assistiu as entrevistas do Garnier, vai lá, porque agora eu acho que vai fazer muito sentido para você, tá? Sul fazendo aí bola de neve do assunto e vamos terminando, gente. Quase 1 hora aqui. Aqui a gente já terminou com as perguntas. Queria agradecer a vocês que interagiram, que estiveram aqui comigo. Recordando que durante essa semana eu vou estar dando aí várias dicas. Não deixem de interagir com o meu conteúdo, gente. Não é vaidade, tá? Eu moro na Europa. Os meus conteúdos, eles não chegam como teriam que chegar no Brasil. Então, quando vocês dão um like, quando vocês compartilham, quando vocês comentam, vocês estão ajudando o algoritmo a entender que esse conteúdo é de fato interessante. Ele então começa a mostrar para mais pessoas. Por isso que eu sempre peço, deixe seu like, comente. E aí, você, o que você acha? E aí, faz sentido? Vai lá, comenta, me ajuda. Se você gosta do assunto que eu falo, me ajude a fazer bola de neve do assunto, como pede o nosso querido Dr. Garnier. E nos dias 26, 27 e 28, estamos numa aula ao vivo, será às 8 horas da noite, para um grupo fechado, só para inscritos. Se você ainda não se inscreveu, vai lá agora, quando acabar essa live, na minha bio, tem um link, se registra e você vai acessar conteúdos incríveis que eu trabalho dentro da quarentena. Então, não perca essa oportunidade, vai ser o último evento gratuito
do ano, ok? Depois só ano que vem. Um beijo, então, muito grande. Jesus que me abençoe. Muito obrigada. Duplos T a todos vocês. Esse sinal aqui, essa palavra duplos T que eu inventei, significa o duplo que habita em mim. Saúda o duplo que habita em você. Um beijo grande. Muito obrigada pela presença de vocês. E até a próxima live. Não, essa semana aí eu ainda vou entrar em live pra gente falar. Agora eu já estou podendo falar. O olho já tá normal. Beijo.